das partes importantes do conhecido ciclo PDCA, o ciclo de Deming, né, o ciclo de melhoria de processo, diz respeito à medição. E a medição significa trabalhar com indicadores. Meu nome é Mauro Mendonça e nesse momento nós vamos abordar o assunto chamado indicadores. Como é que é tão importante a gente medir os resultados de um processo? Existe uma máxima consagrada em qualidade que diz que só conseguimos melhorar as coisas que nós conseguimos medir. Mas qual é a definição sobre indicadores? Indicadores são variáveis representativas de um processo e que permitem quantificá-lo. Então, são variáveis representativas. Variáveis porque variam o tempo todo. Representativas porque não adianta criar uma porção de indicadores dentro da empresa. Indicadores têm que ser poucos, mais significativos. Poucos, mais representativos. Aqueles que efetivamente vão servir como base para uma tomada de decisão. E esse é outro ponto importante. Quer dizer, indicadores são variáveis representativas de um processo que permitem quantificá-lo. Ok. Servem como base para a tomada de decisão. Ou seja, indicador não decide nada. Indicador não aumenta nada, não melhora nada, não reduz nada. Indicador mede, apura, constata, afere. Quem vai reduzir, melhorar, aumentar é a equipe ou as pessoas que vão trabalhar com o processo depois de analisar os resultados do indicador. Então, o primeiro passo é entender como é que o indicador funciona. São constituídos por duas ou mais unidades de medida correlacionadas e medem a eficiência e a eficácia com que o processo produz seus produtos ou serviços. Medem eficiência e a eficácia. Medem a eficácia, o que o processo faz. Medem a eficiência, o quanto que é feito e quanto que se gasta para fazer aquilo. Então você tem um indicador de qualidade que mede a eficácia do processo. Tem um indicador de produtividade que mede a eficiência do processo. Agora, por que é tão importante trabalhar com indicadores? Uma das máximas da qualidade, como nós falamos, que é a mensuração, isso na realidade deveria ter sido praticado com muito mais ênfase na década de 90, quando muitos programas de qualidade total fracassaram porque não tinham indicadores. Porque também não existe o hábito dentro das empresas de se medir, de se estabelecer relações. Às vezes as empresas têm dados isolados, mas não fazem correlações entre esses dados. Não montam indicadores. E você só consegue melhorar as coisas que você consegue medir. Aí às vezes a gente vê expressões assim do tipo: quantos clientes você atendeu hoje? Muitos. Um bocado. Uma porção. Escuta, quantos pacientes vieram aqui hoje? Vários. Quantos foram embora sem atendimento médico? Alguns. Isso não é unidade medida. Poucos, vários, muitos, alguns. Unidade medida, quantos pacientes vieram aqui hoje? 35. Quantos foram embora sem atendimento médico? 2, 3. Isso é medida. Quantas cadeiras tem na sala? 300. Quantas cadeiras estão desocupadas na sala? 100. Na hora que você correlaciona uma unidade de medida com a outra, você tem um indicador. E o índice é o resultado do indicador. Então, por exemplo, o índice de qualidade. O índice de qualidade é o resultado de um indicador. Qual é a essência do indicador, então? É fornecer subsídios para que um processo possa ser melhorado ou estabilizado. Mas se a gente não consegue medir, vai melhorar baseado em quê? Então, indicadores, eles têm um significado tão grande hoje que no Prêmio Nacional da Qualidade, que é a maior referência em qualidade no Brasil, outorgado pela Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, se a gente for olhar lá no critério 8 do prêmio, resultados,
você vai ver que esse critério 8 resultados é fortemente calcado em indicadores. Então é preciso saber medir. Como é que se calcula a qualidade? Como é que se calcula a produtividade? Como é que se montam as fórmulas para isso? As pessoas às vezes têm uma ideia muito boa de que efetivamente é preciso medir, nós precisamos contar, mas como é que se obtém uma fórmula que seja realmente um parâmetro para nós analisarmos se o processo está bom ou se está ruim? Então vamos aprender a calcular qualidade e produtividade. Os indicadores, então, podem ser calculados na eficácia e na eficiência do processo. Vamos entender o que significa calcular a eficácia, ou seja, o indicador de qualidade. O indicador de qualidade diz o total de erros, não conformidades ou desvios que acontecem num processo relacionado ao total do que foi produzido. Ora, como são duas unidades de medida similares, nós podemos multiplicar por 100 e obter um dado percentual. Por exemplo, laranjas estragadas num saco de laranja. Laranja por laranja te dá um percentual. Cadeiras ocupadas na sala pelo total de cadeiras na sala. Cadeiras ocupadas pelo total de cadeiras dá um percentual. Vamos colocar um exemplo numérico nisso aqui. Vamos imaginar um indicador de atendimento ao cliente. Vamos dizer que a fórmula então poderia ser total de clientes não atendidos sobre o total de clientes, por exemplo, cadastrados, vezes 100. Por que vezes 100? Porque podemos multiplicar por 100 e obter esse número, esse dado percentual. Vamos colocar número nessa fórmula aqui. Total de clientes não atendidos. Vamos dizer que 30 clientes não foram atendidos. E vamos imaginar que nós temos 300 clientes no nosso cadastro, ou na nossa base de dados. Ou que fossem 30 peças produzidas com defeito em 300 peças produzidas no lote. Erro sobre produção é qualidade. Então teríamos aqui uma fórmula que tem o total de clientes não atendidos, 30, sobre o total de clientes cadastrados, 300. Então isso significa que 10% dos nossos clientes cadastrados não estão sendo atendidos.